Olá, está começando mais um programa do curso de Direito da Faixa. Hoje eu converso sobre danos morais com o professor Daniel Machado. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no estúdio da Faixa. E para começar, a gente vai ouvir o que os alunos da faculdade pensam a respeito do que é um dano moral. O que você entende como um dano moral? No meu ponto de vista, eu entendo que o dano moral é tudo aquilo que é relacionado à pessoa e tudo aquilo que fere a honra e a dignidade humana. Eu entendo como danos morais quando alguém ou um grupo de pessoas me atinge de forma prejudicial com relação ao que eu sou ou o que eu posso fazer. Por exemplo, se eu compro alguma coisa em alguma loja e na hora de comprar, eu estou vestindo, a pessoa faz comentários agressivos relativos à minha figura, eu acredito que isso seria um exemplo de danos morais, né? Pelo que eu sei, danos morais é quando atinge a imagem, como que eu vou dizer, intelectual da pessoa, né? Atinge a sua honra, né? Digamos assim, eu vejo muitos casos em empresas, por exemplo, no seu emprego, alguém vai lá e te processa por danos morais, né? Porque te ofendeu e, enfim. Você já viveu alguma situação em que se sentiu vítima de um dano moral? Já. Na verdade, é um dano moral, porque eu já sofri bullying, né? E eu considero isso como um dano moral. Então, assim, fizeram comentários, como eu falei, a respeito da minha fisionomia, né? No caso, quando eu era criança, eu era um pouquinho gordinha, então sabe que criança sempre faz aqueles comentáriozinhos agressivos. Então, me sacaneavam, eu sou muito gordinha, muito baixinha e tal, bolinha, essas coisas. E hoje em dia eu identifico isso como um grande dano moral. E bullying, né, também. Não cheguei a processar, mas teve uma vez que eu tinha um casamento em Florianópolis e meu voo acabou sendo cancelado, sendo que eu era padrinho desse casamento. Então, assim, como eu acho que fere a dignidade humana, a moral, me feriu por eu ter um papel importante nesse casamento e eu não ter conseguido embarcar por conta da companhia aérea. E o que você acha que pode compensar um dano moral, na sua opinião? Eu acho que a consciência, né? Você estimular e fazer as pessoas entenderem, primeiro, o que significa um dano moral e quais são as consequências disso, né? Porque podem ser consequências tanto psicológicas quanto físicas para aqueles que recebem e para aqueles que praticam também. Acho que o dinheiro acaba não cobrindo a forma que a gente fica chateado e tudo mais, mas acho que o final acaba sendo o dinheiro mesmo, né? Que aí pelo menos a gente pode fazer umas comprinhas e aí a gente fica feliz. Acaba esquecendo a situação. Você acha que a justiça brasileira é justa quando se trata de danos morais e pagamento de indenizações? Não, porque existem muitos casos em que a indenização ela não é aplicada de forma correta. Eu não sei como é que funciona, como que se a pessoa vai presa. Eu já vi, assim, eu conheço uma pessoa que ela processou a outra, ela processou a gerente. Essa pessoa trabalhava num banco e aí ela processou a gerente dela por danos morais. Eu sei que ela teve que pagar uma quantia, né, em indenização, mas eu não sei se chega realmente, se existe prisão para danos morais, como que é feita a punição. Eu acho que muitas vezes não é eficaz o pagamento das indenizações e o próprio julgamento das questões de danos morais. Eu acho que algumas pessoas saem lesadas nesse quesito e, portanto, a justiça acaba não sendo feita, né? A justiça brasileira é lerda e um pouco falha por conta das pessoas deusificarem o juiz. Porque o juiz, assim, não viveu a situação e no final de tudo ele tem que estipular o valor de uma situação que ele não vivenciou. Como evitar que haja excesso tanto de quem comete o dano moral como de quem reivindica uma indenização? Eu acho que as duas partes elas precisam precisa ser trabalhada a consciência das duas. Olha, acho que para evitar o dano moral as empresas têm que investir num bom RP para cuidar dos erros e a justiça tem que ser mais rápida para solucionar os processos. Então, professor, várias opiniões sobre o que se tem no senso comum realmente do que é um dano moral. Juridicamente, como é que se explica um dano moral e como é que ele é levado à justiça? O dano moral, na verdade, ele é objeto de diversas teorias no campo jurídico, né? Eu diria que o dano moral é aquele dano que não é o dano ao patrimônio,
Ou seja, o dano moral é o dano que não atinge o patrimônio de alguém, mas atinge os seus valores, atinge a sua dignidade humana, atinge a sua personalidade, atinge tudo aquilo que a gente chamaria de extrapatrimonial. Então é uma violação de algum direito, direito esse que tutela e que protege esses valores que são valores não patrimoniais. Logo, um jeito bem fácil de entender o que é o dano moral é pensar: o dano moral é um dano que não atinge o patrimônio de alguém, que eu não posso fazer uma medida dele em pecúnia, eu não tenho como estabelecer um valor exato matemático em dinheiro de qual foi o prejuízo gerado àquela pessoa pelo dano moral. Isso já traz até a abordagem que um dos alunos fez, mas a gente vai trazer isso daqui a pouco. Antes disso, eu queria saber com você o seguinte: há uma certa confusão quanto o que é um dano moral e o que é um assédio moral. O que diferencia essas duas questões, esses dois olhares sobre a questão moral? E eles podem estar reunidos no mesmo processo, por exemplo? Sim, eles podem estar reunidos no mesmo processo. Assédio moral é uma expressão utilizada normalmente no âmbito do direito do trabalho, que se refere a um tipo de tratamento dado ao empregador, normalmente ao seu empregado, ou a alguém que tem uma hierarquia superior, normalmente dentro da empresa, em relação a quem está a ele subordinado, e que é um tratamento indigno, vexatório, é um tratamento que atinge a personalidade e a dignidade daquele empregado. Embora, é bom ressaltar, que também existe o assédio moral no ambiente do trabalho inverso, né? Daquele empregado que está abaixo em relação ao seu chefe, né? Que muitas vezes vai acontecer aí através de comentários desagradáveis, ou piadinhas, ou até, eventualmente, entre aspas, complôs dentro dos ambientes de trabalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então o assédio moral é isso, ele tem a ver com a relação trabalhista, ele tem a ver com aquilo que se passa dentro do âmbito do trabalho. O assédio moral, naturalmente, abre o caminho também para uma responsabilidade civil por dano moral, porque o assédio moral gera um dano moral, né? O assédio moral gera um dano à personalidade, gera um dano à dignidade daquele que é alvo daquelas ações de assédio moral. Um dos alunos traz um exemplo que é muito comum, cada vez mais comum, que é o exemplo das companhias aéreas, né? Não é difícil você saber de histórias como é que ele narrou ali. Essa cultura de buscar na justiça a resolução para esse problema é crescente no Brasil e tem muito a ver com o Código de Defesa do Consumidor, né? A justiça consegue atender esse tipo de demanda de verdade? Eu acho que sim, a justiça ela consegue atender esse tipo de demanda. Eu sou um entusiasta do Poder Judiciário, da atuação da justiça. Eu acredito que é muito importante que haja meios de se responsabilizar civilmente aqueles que cometem o dano moral. E, ao contrário do que muitas vezes se diz, eu não enxergo essa suposta indústria do dano moral ou algo semelhante. Eu acho que o consumidor ele é extremamente lesionado em diversos dos seus direitos. E o fornecedor ele tem uma situação de supremacia econômica, técnica, financeira, jurídica em relação ao consumidor, de maneira que não me parece que haja nenhum tipo de excesso no fato dos juízes concederem aí o dano moral ligado, né, vamos dizer assim, aos incidentes que ocorram no âmbito das relações de consumo. Eu acho adequado, apoio e acho que é muito importante sim, porque isso também pode favorecer a alteração de uma cultura, né? Favorecer a alteração para uma cultura mais atenta, mais cuidadosa em relação às necessidades e aos direitos do consumidor. Utilizando o caso concreto ali que o aluno traz para a gente, qual seria o caminho para levar à justiça? Que elementos ele precisa levar, apresentar para um advogado para buscar os seus direitos? Ou às vezes até sem advogado mesmo, né? Na justiça especial? Claro, ele pode perfeitamente ingressar com uma ação no juizado especial, né, e pedir uma indenização por danos morais em decorrência dessa falha na prestação do serviço da companhia aérea, né. Repara que é interessante porque esse dano ele é uma consequência da má apresentação do serviço do fornecedor, ou seja, o fornecedor não apresenta o serviço ou apresenta de maneira defeituosa. Isso gera um reflexo que vai aparecer lá no dano, no fato de que ele perdeu a chance de estar
com seus entes queridos, ele perdeu a chance daquele momento, um momento único, na verdade, né? Que é o momento do casamento, em que ele seria o padrinho lá da relação matrimonial. Então me parece que sim, ali é perfeitamente cabível o dano moral e justificável, inclusive. Uma passagem, mais o convite para o casamento, onde ele aparece ali como padrinho, isso seria suficiente como elementos para esse processo? Sim, a passagem, claro. Agora, o valor a ser recebido é que teria que se analisar com calma, porque a questão era preciso ter mais elementos sobre o fato para saber, em primeiro lugar, se em algum momento ele embarcou, ou seja, se a companhia em algum momento prestou esse serviço, né? E se ainda houve utilidade nesse serviço, porque também, se ele comprou a passagem apenas para o casamento e não tinha nenhum outro interesse em ir para Florianópolis para qualquer outra circunstância que não fosse o casamento, a própria passagem também já nem interessaria mais. Então repare que nesse caso nós teríamos o somatório de um dano patrimonial, que é o valor pago por essa passagem e que já deixou de fazer qualquer sentido para esse consumidor, e além disso, né, o prejuízo afetivo, emocional que essa pessoa teve por não poder estar naquele momento compartilhando com as pessoas que ele tanto gosta daquela situação tão importante para ele. Aí a gente entrou então naquela questão inicial, né? O dano moral ele é incomensurável muitas vezes. Como é que isso é avaliado? Usando mais uma vez esse caso concreto, como é que você consegue pesar quanto vale não estar presente num casamento em que se era padrinho, né? Isso não tem como pagar. Perfeito. Essa é uma questão muito interessante, porque uma das principais características do dano moral é que ele não é, a rigor, indenizável. Porque a palavra indenização, né, na sua etimologia, indenere, significa tirar o dano. Então, a rigor, o dano moral não é indenizável, porque não há possibilidade de você, de fato, retirar aquele dano, né? O que é possível? É compensar, né, aquele dissabor, compensar aquele sofrimento da vítima através de uma indenização. Nós não dispomos de outra maneira de fazer isso, essa compensação, que não seja através do pagamento de dinheiro, né? Então muitas vezes se coloca, mas seria possível alguma medida alternativa para satisfazer o dano moral que não fosse o pagamento de dinheiro? Na verdade, nós não temos outro caminho dentro da estrutura jurídica atual, né, que não seja condenar o autor da lesão ou da violação a pagar um valor, né, a título de compensação, ou grosso modo falando, de indenização. Mas, de fato, não há como se precisar o valor específico, preciso, né, da indenização. Por quê? Porque eu não tenho como indenizar, não dá para fazer um cálculo matemático. Logo, o juiz estabelece esse valor por arbitramento, né? Ele arbitra um valor dentro do razoável, lembrando que ele deveria considerar, né, a necessidade de evitar também o enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, punir e desestimular essa conduta danosa do agressor, né? A gente então entrando nessa seara do dano moral fora do âmbito civil, temos uma pergunta de um aluno, vamos ouvir. Como que são julgados casos de danos morais no país, né? Como que é a indenização? As pessoas são presas por isso? Como que acontece? Então, professor, como é que a gente pode responder esse aluno? Uma parte da pergunta dele a gente já falou anteriormente, né, com relação a como é que funciona a questão da indenização. Mas nessa seara do direito penal, até que ponto existe o dano moral? Uma determinada situação danosa, ela pode dar margem, dar ensejo a consequências em vários ramos do direito, né? No caso do direito civil, uma situação danosa levará ao dano moral, e o modo que eu tenho no direito civil de compensar essa situação é através da chamada responsabilidade civil. Entretanto, o mesmo fato também pode dar ensejo à chamada responsabilidade penal, ou seja, é direito também, mas é um outro ramo do direito, é a parte do crime, é a parte criminal, né? Quer dizer, o mesmo fato, sei lá, alguém injuria a outrem no meio da rua, xingou outrem de alguma coisa. Ainda hoje eu li uma matéria no Jornal o Globo de uma pessoa de uma família tradicional aqui do Rio de Janeiro que, indo fazer compras em um mercadinho ali no Flamengo,
não foi atendida como gostaria de ter sido, ou como imaginou que poderia ter sido pelo funcionário, e resolveu injuriar esse funcionário, chamando ele de todos os nomes que você possa imaginar, na frente de todo mundo, né? E, naturalmente, criou um vexame, criou uma vergonha, né, para esse funcionário, e o injuriou. Quer dizer, isso é um crime. E, além de ser um crime, também gera um dano moral. Então, pela questão criminal, é possível, sim, por esse desdobramento, que, eventualmente, alguém responda com a prisão. Por quê? Porque o modo, por excelência, de responsabilidade penal é a prisão. Mas no direito civil, não. Não há prisão por dano moral, né? O dano moral só gera como consequência, a sanção que ele vai gerar é o pagamento de indenização. Então, ainda no âmbito dessa resposta judicial ao dano moral, a gente tem outra pergunta de um aluno. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber quais são os critérios do juiz para estipular o valor máximo da indenização nesses casos de danos morais. Então, professor, existe aí uma base de cálculo que se possa imaginar, alguma regra para se chegar a um valor comum ali? Não existe uma regra e não existe uma tabela, por exemplo. O dano moral não é tabelado, né, no Brasil, então não existe uma tabela, não existe uma regra. Claro que a jurisprudência é um critério. Então o juiz, quando vai julgar, ele vai também se reportar às decisões anteriores do tribunal, quer dizer, aquilo que o tribunal reconhece como sendo o razoável em situações semelhantes, e ele, então, por semelhança, vai aplicar aquilo na sentença que ele está analisando, né? Voltando a lembrar que um critério importante para ele deve ser evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também punir, ao mesmo tempo, né, de modo considerável, o agressor. Ou seja, não pode ser uma indenização tão pequena que o agressor ele não se importe minimamente por aquilo que ele fez. Mas também não pode ser uma indenização tão grande que vá, de repente, acabar com a atividade econômica do agressor e, muitas vezes, gerar um enriquecimento sem causa para a vítima. Agora, professor, a gente não tem no Brasil uma cultura do dano moral milionário, como se vê nas séries de TV, filmes americanos, enfim. E uma das alunas, ela fala, né, que o dano moral no Brasil não é grande coisa, realmente não temos essa cultura. E muitas empresas se repetem o mesmo erro cometido com vários clientes diversas vezes, milhares de vezes, pode-se dizer assim. Como é que a justiça pode ter uma eficácia, ser eficiente para realmente mudar, fazer com que os problemas não sejam sempre os mesmos para todos os consumidores? Infelizmente, isso é um problema mesmo, né? Especialmente nas relações de consumo, a gente percebe que certos fornecedores, eles são violadores contumazes, né? Crônicos, e cronicamente geram dano moral aos seus consumidores. Nós não dispomos, na verdade, de maneiras de impedir que haja a reiteração desses danos, né? Hipoteticamente falando, seria possível, por exemplo, da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou de alguma ONG propor uma ação civil pública para eventualmente responsabilizar de maneira coletiva aí por esse dano e tudo mais. Mas mesmo assim, isso não impediria nem impedirá que esse fornecedor ele volte, né, a reincidir nas hipóteses de violação. Se isso é gerado pelo fato de que no Brasil as indenizações não são tão altas quanto nos Estados Unidos, eu não sei, não tenho certeza. Teríamos que pensar a ligação entre esses dois elementos. Talvez sim, talvez não. Agora, de fato, no Brasil, as indenizações não alcançam aqueles números astronômicos que alcançam nos Estados Unidos. E é claro que a gente tem que lembrar que toda essa política indenizatória e política de indenização do dano moral, ela deve muito à influência do direito norte-americano. Então a gente foi muito influenciado por eles. Mas é verdade que a gente recebeu essa influência um pouco pela metade. Ou seja, a gente acolhe a figura, a gente aplica a figura, mas não aplica realmente naqueles... porque não aplica os mesmos valores e nem aplica todas as teorias que eles têm, né, sobre o dano moral. Professor, para a gente terminar o programa, eu queria te deixar à vontade. Talvez a gente não tenha tocado em todos os aspectos que você julgue importantes na questão do dano moral. O que fica faltando aí dizer para quem está assistindo o programa poder se orientar melhor? Eu acho que o mais importante é que a gente tenha a noção clara de que o direito protege, ele tutela
bens jurídicos que são patrimoniais e, portanto, eles podem ser mensurados em pecúnia, em dinheiro, né? Esses são plenamente indenizáveis, mas o direito também tutela bens jurídicos que não são patrimoniais, que são extrapatrimoniais. Esses eu não tenho como estabelecer o valor deles em pecúnia, e toda vez que eu estiver lidando com estes bens, que são bens não patrimoniais, é o caso da honra, da vida, do nome, da imagem, da privacidade, da fama, do direito autoral, na sua vertente, vamos dizer assim, da autoria propriamente dita do autor. Estes direitos, eles sempre vão gerar, uma vez que sejam violados, o dano moral, né? E nesse caso, claro que aquela vítima da conduta danosa, ela fará jus, ela terá plenamente direito a uma restituição, a uma compensação pelo sofrimento que lhe foi gerado, uma vez que o seu direito foi violado e foi descumprido por outra. Muito obrigada, professor. Ficou bem claro, pelo menos para mim, acho que para quem está assistindo também se aprende bastante ouvindo a sua fala. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Estúdio da Faixa. Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou mais esse programa do Curso de Direito da Faixa. Eu espero você na nossa próxima edição. Até lá!